Olá, amigos, bom dia, aqui é o Dr. Darlan. Hoje falando de novo sobre câncer de ovário. Na verdade, pretendo fazer várias aulas de vários tipos de câncer. E como o câncer de ovário é uma doença extensa, então eu vou fazer mais um videozinho dele aí. Espero que seja breve. Hoje eu quero falar especificamente sobre os sintomas iniciais e o diagnóstico dessa doença. Então, o que que acontece? No câncer de ovário, a apresentação pode ser aguda, subaguda ou mesmo não ter nenhuma apresentação e fazer um diagnóstico acidentalmente. Naquelas pacientes onde há uma ascite, um aumento do volume abdominal, uma massa pélvica já perceptível, um desconforto respiratório, com de repente um exame mostrando um derrame pleural. Nessas situações, há uma apresentação aguda da doença. Claro que nos países mais desenvolvidos não é tão comum que isso aconteça, mas nos países menos desenvolvidos e até aqui no Brasil, a gente encontra pacientes que não têm um diagnóstico e vão fazer essa apresentação aguda e aí que se faz o diagnóstico do câncer de ovário, que já é num estágio mais avançado, 3 ou 4. Naquelas pacientes que apresentam uma situação mais subaguda, ou seja, a paciente já tem uma situação em que ela tem um desconforto abdominal, ela tem uma perda ponderal, ela tem um corrimento mais esbranquiçado, ou ela às vezes tem um sangramento transvaginal, que é menos comum, que pode acontecer mais no câncer de endométrio, mas pode acontecer associação de câncer de endométrio e câncer de ovário, ou mesmo metástase do câncer endometrial por câncer de ovário. Então são situações também que podem acontecer. Enfim, a paciente apresenta uma situação mais arrastada, entendeu? E aí a gente classifica essa apresentação clínica como subaguda. E aí, durante a investigação, a gente vai conversar um pouco mais para frente, acaba se fazendo o diagnóstico de câncer de ovário. Outra situação é aquela paciente que não tem queixa. A paciente ou está fazendo o exame de rotina, ou a paciente tem alguma outra queixa que não está relacionada a nenhuma parte ginecológica. Às vezes é uma suspeição de uma cólica biliar, ou às vezes de uma cólica renal, ou às vezes até tem essa doença realmente. E durante um ultrassom ou outro exame de imagem acaba se fazendo perceptível essa massa anexial, essa massa na trompa, por exemplo, ou algumas situações da paciente apresentar até já uma carcinomatose peritoneal. Então, a gente classifica assim, entre classificação apresentação aguda, subaguda e nas situações acidentais, né? Então, ok, apresentação assim. E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o diagnóstico, que já me perguntaram, doutor, eu vou operar e não vou fazer essa biópsia do ovário. Não é recomendado fazer a biópsia ovariana por exame de imagem, por exemplo, como acontece em outros tipos de tumores, né, que a gente acaba lançando uma ultrassom da própria tomografia para fazer um diagnóstico ali é, histopatológico, né, antes de um eventual tratamento. Por quê? Essas lesões, na maioria, são sólidos císticas e você pode perfurar essa lesão e disseminar células neoplásicas para dentro do abdômen. E a gente sabe que a carcinomatose peritoneal é muito comum nas doenças avançadas do ovário. Então, nessas pacientes, não é recomendável fazer biópsia guiada por exame de imagem, tá? Então, então a gente nunca vai fazer? Depende. Se no exame de imagem, ultrassom, tomografia ou ressonância, perceber algum nódulo peritoneal, algum nódulo pleural, alguma alteração no omento, a gente pode lançar mão de biópsias dessas outras lesões. Algumas vezes a gente faz até a laparoscopia diagnóstica. A gente drena esse líquido acítico, a gente faz biópsias peritoneais, a gente faz biópsia ali do próprio omento, mas a gente preserva o ovário. E a gente faz essa análise histopatológica. Nessas situações, a gente pode fazer isso naquelas pacientes onde a gente já vê que provável é um diagnóstico já no estágio mais avançado, a gente pode lançar a mão de uma quimioterapia neoadjuvante para depois fazer uma citorredução mais completa nessa paciente. Então, fica aí essa orientação, tá? Então, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa sobre a avaliação diagnóstica. Normalmente eu costumo pedir tomografia no estadiamento.
a gente pede a tomografia de tórax e a tomografia de abdômen, né? Porque é um exame que é mais prático, mais barato em relação à ressonância magnética. Claro, se a paciente apresentar ali uma, uma reação ao contraste, já tiver histórico de reação ao contraste, aí sim a gente pode lançar a mão da ressonância, que é um pouco mais demorada e mais onerosa para a paciente. Então eu tenho optado. É claro que os dois exames são bons para o estadiamento, para ver se tem carcinomatose, para ver se tem alteração na região do tórax. Também a gente pede tomografia de tórax, né? As mulheres também perguntam, no câncer de mama a gente faz cintilografia óssea, a gente faz outros exames. No câncer de ovário, a cintilografia óssea não faz parte do estadiamento. Claro que, a não ser que a paciente tenha alguma queixa apresentável, e aí a gente pode investigar, mas não é rotina para essas pacientes, tá bom? Que mais? Então é isso. Como a gente fala então sobre a apresentação clínica e o diagnóstico, né? Então, como a gente pode fazer esse diagnóstico além dessa situação, já que não pode fazer biópsia direta? A gente pode fazer reforçando, investigar se tem alguma outra alteração ou mesmo fazer o diagnóstico cirúrgico. E aí, mas eu vou abordar, quero falar mais em outro vídeo sobre como fazer essa abordagem cirúrgica no câncer de ovário, câncer de trompa, câncer de peritônio, tá bom? É isso, meus amigos, minhas amigas. Tenham um bom dia, boa semana. Até a próxima.